O nosso problema é de continuidade ou o nosso problema é que sequer a gente tem um plano nacional pelos governantes? Eu fiz o meu elogio aos militares, às Forças Armadas, porque eu sei que tem um corpo de intelectuais ali que chegam ao longo da carreira com a capacidade brilhante de desenvolver, de defender, de fazer planos estratégicos. Agora, quem governa são os governantes, né? Eleito lá pelo povo. O que que nos falta? Capacidade de fazer esse planejamento ou porque não tem continuidade a cada mudança de governo? Vamos fazer uma coisinha. Vamos criticar o regime militar? O senhor. O regime militar teve muitos defeitos, não teve? Teve. Tudo bem. Vamos lá. Mas a economia brasileira era 43ª do mundo e os militares entregaram o país entre as 10 principais economias do mundo. A quantidade de gente na universidade no início da década de 60 eram algumas centenas de estudantes nas universidades. O país foi entregue, no final do regime militar, com alguns milhões na universidade. Quanto é que se produzia de petróleo em 1960? 60 mil barris dia? 70? Foi entregue com 700 mil barris. 600, 700. Quer dizer, então, você falou em plano. Os planejamentos no período militar eram feitos de tal sorte que deixaram de ser feitos. Entramos no período civil, constitucional, etc., em 1985, e deveríamos entrar sim. Democracia é uma conquista e nós deveríamos partir para isso. Mas onde é que estão os nossos planejamentos de longo prazo? De tal sorte que um governo dê continuidade ao outro. Eu não quero falar de governo e de partido, mas eu quero falar de um aluno do IME que se tornou ministro da Infraestrutura e fez um trabalho fantástico no Ministério da Infraestrutura, né? O aluno do IME, que se formou com a nota mais elevada de todos os tempos, foi ministro da Infraestrutura e é acusado de concluir obras que já tinham sido iniciadas. Olha que acusação mais descabida. É preciso terminar as que foram iniciadas. É preciso iniciar outras? Sim, e ele iniciou outras no ministério. Mas é preciso ter o planejamento, é preciso realizar o que está planejado e é preciso ir fazer isso com continuidade. E se a gente pudesse, a gente pode criticar o regime militar pelos erros que eventualmente ocorreram. Vamos criticar, agora eu falei de criticar os militares, vamos criticar agora o período civil? Onde é que estão os planejamentos do período civil? Onde é que está a continuidade dos planejamentos do regime civil? A tal ponto que o ministro é acusado por terminar a obra que já tinha sido iniciada? É razoável com uma obra tão fundamental como a água para o Nordeste, que estava previsto para 2012, e só pôde ser terminada recentemente? Faltam, então, a sua cobrança foi perfeita. Onde é que estão os nossos planejamentos de longo prazo? Curiosamente, os militares aprendem a planejar para o longo prazo. No regime militar, faça-se a crítica que quiser para o período do regime militar, mas não pode se criticar que não havia planejamento. Pelo contrário, é um dos períodos, talvez poucos períodos da história brasileira, em que houve planejamentos de curto, médio e até longo prazo e que se buscava a conclusão daquilo que estava planejado. Então você tocou num ponto fundamental. Nós precisamos, a academia precisa cuidar disso. As universidades
É dentro das universidades que tem que nascer, é aí que se encontra o embrião desse planejamento que é necessário. E numa ausência de plano, né? E ainda com essa mentalidade, né? Onde eu tenho 4 anos para iniciar uma obra e dizer que fui eu que fiz. E aí a obra iniciada que não deu tempo de concluir, né? Ou não foi concluída porque não teve continuidade, ou porque tem esse nosso problema de corrupção, de uso, de mau uso dos nossos recursos, a gente vai caminhando e lá se foram 30 anos. E 30 anos poderia ter deixado o nosso país, a nossa nação, numa condição extremamente favorável com a característica que temos, né? O senhor citou a China, falamos sobre Israel também. 30 anos para esses países foram suficiente para que mudassem totalmente o rumo da história, né? Os exemplos de Coreia do Sul, Israel, da própria China em determinados aspectos da evolução chinesa, especialmente aquele período lá do Deng Xiaoping, a partir da década de 80, 70, 80, eu acho que é tempo nunca é tarde para um novo começo, né? Então, agora, é curioso, né, que o problema de um país é resolvido pelas lideranças, mas eu diria que as lideranças dependem do conjunto dos cidadãos. A importância, não da minha presença aqui, mas do seu podcast. Eventos como esse que o seu podcast está trazendo, que possa levar para os cidadãos a possibilidade de cobrança dos governantes, é algo fundamental. Porque, evidentemente, que tanto na Coreia, vamos citar Singapura também, Finlândia, houve lideranças que deram a partida nos processos. Então, nós precisamos das lideranças no Brasil, mas eu diria que a solução no âmbito do regime democrático, as lideranças são acionadas pelos cidadãos. Porque alguns dos países que a gente cita deram a partida eu diria, num certo regime, num certo sistema, eu diria autoritário. A Coreia, quando deu a partida, né, era o ditador. A Singapura também. O regime implantado inicialmente em Israel era um regime duro, né? E nós fomos para dentro da democracia numa situação tal que a democracia tem as complexidades. Não é? O governante, supondo que haja um líder, que surja um líder que queira fazer as coisas da maneira como fosse razoável, depende do atendimento da maioria dos cidadãos. E por isso que a democracia tem essa questão. Às vezes ela torna o atingimento dos objetivos um pouco mais lento. Mas que seja um pouco mais lento, mas tem que existir. Não pode deixar de ocorrer. E aí, esse espécie de paradoxo. Tem que ser o líder, mas tem que ter o cidadão cobrando dos líderes. Me parece que é muito uma soma disso tudo para que isto ocorra dentro do regime democrático. Agora,